Olá, investidores, bem-vindos ao canal Start Invest. Eu sou o Carlos e hoje vamos falar sobre os resultados do Banco Bradesco e do Banco Itaú referente ao segundo trimestre de 2024. Começando então pelo Banco do Bradesco, eles reportaram um lucro líquido recorrente de 4,7 bilhões, isso sendo 12% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, então segundo trimestre de 2023. Já pegando o semestre como um todo, a gente tem aí 8,9 bilhões, 1,5% de aumento em relação ao primeiro semestre de 2023. Então, já perante a carteira de crédito do Banco Bradesco, a gente tem então 912 bilhões, 2,5% de aumento trimestre a trimestre e 5% em relação ao ano anterior. O Bradesco nos apresentou então uma inflexão aí da curva. A inflexão nada mais é do que uma mudança de direção em todas as carteiras deles. Então, no total, 5%, pessoa física 5,7%, micro, pequena e médias empresas de 10,2% e grandes empresas de 1,7%. Tivemos também uma melhora na margem financeira, sendo 15,6 bilhões, 2,8% em relação trimestre a trimestre, e uma redução aí perante o ano anterior de 5,9%. Tá? As despesas com PDD expandida, que são as provisões para devedores duvidosos. Então, tivemos uma redução, isso é uma boa visão para o Banco do Bradesco, então uma redução de 6,7% trimestre a trimestre e uma redução de 29,3% referente ao mesmo período do ano anterior. Então, esses resultados do Bradesco, eles trazem aí uma boa perspectiva perante esse momento de mercado atual aí, de queda que ele vinha tendo, demonstrando um lucro bem mais saudável aí, e uma recuperação perante os últimos resultados apresentados anteriormente. Passando então para falar do Banco Itaú, o Itaú ele registrou aí um lucro recorrente gerencial de 10 bilhões, referente ao segundo trimestre de 2024, uma alta de 15% referente a esse mesmo período do ano passado. Com isso, o Itaú ele confirma o bom momento operacional que vive nos últimos anos e apontado pelos analistas como o mais seguro da bolsa e diferente dos seus recorrentes como o Bradesco e o Santander, não passou por uma grande deterioração das principais linhas, como inadimplência e o ROI. Já entrando aí na parte para falar do ROI, ele conseguiu superar a rentabilidade dos seus rivais e tem um retorno aí de 22,4%, alta de 1,5 ponto percentual no ano. Enquanto o Santander encerrou o período aí com ROI de 15,5% e o Bradesco de 10,5%. A margem financeira com os clientes também melhorou aí 5,4% referente ao ano passado, indo para 26 bilhões. Já a margem financeira gerencial ficou em 27 bilhões, elevação de 6,4%. Um dos pontos que ajudou o Itaú a ter essa melhora nos lucros é a melhora na inadimplência. Então, a inadimplência ela é realmente um importante termômetro para medir a capacidade dos clientes de Itaú de honrarem ali com as suas dívidas, e geralmente é medido acima de 90 dias. Então, esse ponto aí medido acima de 90 dias foi ele que teve aí uma queda de 0,3 ponto percentual, indo para 2,7%. Então, dessa forma aí, o banco também segue a tendência que já foi observada nos resultados do Santander e no resultado do Bradesco para melhora nesse indicador. Um ponto adicional aí a esse resultado do Itaú é que recentemente ele aumentou o seu payout, indo aí para 60% do lucro líquido,
Então, assim, se a gente continua com esse lucro crescente do Banco Itaú, a gente tem uma melhora aí na perspectiva dos próximos dividendos. Então, o Itaú crescendo o seu lucro líquido e aumentando o payout da forma que fez, ele deve nos próximos meses ou ano entregar aí um maior valor de dividendo para a gente, para os seus acionistas. E se o Itaú vai bem, então consequentemente a Itaúsa ela também vai bem nos seus resultados. A Itaúsa ela ainda não anunciou, tá, firmemente ali o seu resultado. Com o Itaú indo bem, isso é um bom sinal também para os investidores da Itaúsa, já que a Itaúsa, sendo uma holding, ela possui aí 37,2% do Banco Itaú, que representa aí praticamente 90% do lucro total da Itaúsa. A Itaúsa tem também participação de 29,5% na Alpargatas, 37,8% na Dexco, 10,35% na CCR e assim por diante, mas o Itaú é a sua principal participação. E como ele representa 90% do lucro da holding, se o Itaú vai bem, consequentemente a Itaúsa também vai. E outro ponto é que a prática da Itaúsa é de repassar aí 100% dos dividendos do Itaú. Então, se a gente tiver um anúncio de dividendo aí extraordinário, algo adicional do Banco Itaú referente a esse lucro de 10 bilhões, com certeza a Itaúsa deve repassar para a gente também e para os seus acionistas esse novo dividendo. Falando um pouco aqui mais então, o Banco do Bradesco, cotação atual de 12,69, após o resultado ele subiu no mesmo dia 8% e hoje ele subiu ali mais ou menos uns 2%, tá? Tá com PL de 10,33, um P sobre VP de 0,32 e por conta da queda recente, acabou que a porcentagem de dividend yield dele aumentou para 9,72. Banco Itaú, cotação de 33,68, PL de 8,92 e P sobre VP de 1,70. Está com a sua média de dividend yield de 7,12% aí nos últimos 12 meses. E a Itaúsa, 10,3 de cotação, PL de 7,32, P sobre VP de 1,29 e o dividend yield de 8,21, fora que também a Itaúsa geralmente anuncia algumas bonificações, o Banco Bradesco ele também tem algumas bonificações, a última foi em 2022, mas tendo essa melhora aí na perspectiva dos lucros, com certeza ela pode voltar a apresentar umas bonificações aí de 10% para a gente nesse ano de 2025 ou até mesmo nesse final de 2024. Então é isso, pessoal. Agradeço por vocês terem visto o vídeo até o final. Comenta aí se vocês investem no Bradesco, no Itaú ou no Itaúsa. Eu, particularmente, tenho Bradesco e tenho Itaúsa na minha carteira. Então, sempre bom ver a melhora nos lucros de todos. Até mais. Tchau.